A morada da deusa Atena não fica longe de Atenas, a maior cidade da Grécia, mas não aparece em nenhum mapa conhecido pelo homem. É uma montanha sagrada, completamente isolada do resto do universo, separada do nosso mundo por estrelas e espessas nuvens. Nem mesmo os mais avançados e precisos satélites espiões conseguiriam encontrar aquele local, inteiramente coberto pela vontade superior dos deuses e protegido por barreiras divinas que repelem qualquer tipo de interferência externa. Esse é o santuário, cuja existência está além da lógica e da compreensão humana. A sua existência é mantida em segredo, tornando um local completamente desconhecido das pessoas comuns e apenas os líderes dos principais países sabem disso. O santuário também tem influência sobre a maioria dos países do mundo, sendo sua vontade prioritária sobre as decisões destes países. Origem segundo o Hipermito. Desde tempos imemoriais, Atena enfrentou outros deuses que queriam dominar a Terra. Entre eles, por exemplo, estiveram Poseidon, Ares e Hades. Os confrontos entre deuses são conhecidos como Guerras Santas. A primeira Guerra Santa foi travada contra Poseidon. Para enfrentá-lo, Atena convocou um grupo de jovens e valentes guerreiros, aos quais chamou de cavaleiros. No início, eles lutaram sem armas e sem proteção para seus corpos. Por causa disso, muitos foram mortos pelos generais de Poseidon. Para ajudá-los, Atena criou 88 armaduras, inspiradas nas constelações do firmamento. Com essas armaduras, os cavaleiros conseguiram derrotar os generais de Poseidon. Após 7 gerações, Atena construiu o santuário. Este santuário tinha uma estrutura hierárquica, liderada pela deusa e seguida pelo grande mestre, que por sua vez liderava os 88 cavaleiros. O templo de Atena localizava-se no centro do santuário e sua única entrada era a câmara do grande mestre. Por sua vez, para chegar à sala do grande mestre, o único caminho disponível para estranhos era pelas 12 casas, cada uma delas guardada por um cavaleiro de ouro. Acrópole de Atena. Saindo da cidade de Atenas chegamos à Acrópole de Atenas, o sítio turístico e arqueológico mais famoso da Grécia. Passando pela Acrópole encontramos a primeira barreira mágica, colocada pelo grande mestre para impedir que os turistas encontrem o caminho para o santuário. A Vila de Rodório, em uma das trilhas que leva ao santuário, chegamos à vila. O vilarejo de Rodório é um povoado localizado na Grécia, a uma curta distância do santuário de Atena. Seus habitantes estão cientes da existência dos cavaleiros e do santuário. Este local recebe visitas ocasionais de cavaleiros e do grande mestre. A vila recebe esse nome em homenagem ao cavaleiro Rodório, que foi o primeiro cavaleiro de Pégaso que lutou ao lado de Atena. Assim como a maioria dos cavaleiros, perdeu sua vida em uma guerra santa enfrentando Hades. Os habitantes da vila são proibidos de irem ao santuário sem uma autorização. A vila também funciona como uma área de importação de mercadorias estrangeiras, já que seus moradores têm autorização para visitar o mundo exterior e trazer mercadorias que não são produzidas dentro do santuário, para o comércio local. Em episódio G, Lifos, depois de receber autorização do santuário, vai até a vila comprar um produto para seu mestre e anuncia aos vendedores sua identidade como serva do cavaleiro de ouro Aiolia. Para seu retorno ao santuário, o comerciante da loja abre uma passagem dimensional que lhe permite viajar diretamente entre o santuário e a vila. Esses civis são claramente agentes do santuário disfarçados. Entrada do santuário. Passando pela vila, alguns minutos depois chegamos à entrada do santuário. Também chamada de entrada principal ou entrada sagrada, é guardada por um grande número de soldados. Compreende-se como a entrada do santuário boa parte do território do mesmo alheio às 12 casas. Fazem parte deste complexo os arredores, o pátio principal e a entrada das 12 casas. A grande torre de vigia norte, a vigilância também é organizada em torno da torre norte, a fim de antecipar as ofensivas inimigas e proteger o coração do santuário. Em episódio G, ela é atacada pelos servos de Hiperion. Marin entra em cena para ajudar os soldados e eliminar os invasores. A torre é atacada pelo gigante Ruax que a danifica, porém Aiolia intervém e elimina o gigante. A presença deste edifício sugere a existência das torres sul, leste e oeste. A cidade santuário, o seu ambiente de vida é destacado pelos seus moradores através das praças e vielas.
Tal como nas cidades de antigamente, existem cidadãos vestidos à moda antiga, casas, lojas e mercados, locais para comer e outras atividades diversas na periferia do território. Aqui reside a mão de obra do santuário, desde o pessoal da limpeza, soldados, bibliotecários, músicos, médicos, construtores e todas as outras pessoas que fazem o santuário funcionar como uma cidade em seu todo. Também é revelado que os moradores são proibidos de saírem do santuário, porém podem solicitar autorização para ir na Vila de Rodório para fazer compra de produtos que não tem dentro do santuário. Salão Dourado. Quando convocados por ordem do Grande Mestre, os Cavaleiros de Ouro se reúnem neste local para a reunião da Combinação Dourada. A Cruz de Sonagem é o nome dado às reuniões obrigatórias ordenadas pelo Grande Mestre. Esta ordem só é aplicada em circunstâncias excepcionais que envolvam a segurança do santuário e da terra. Todos os Cavaleiros de Ouro devem comparecer à Sala de Ouro antes do horário indicado na missiva que recebem, sendo qualquer recusa considerada um ato de rebelião. A única exceção possível diz respeito aos Cavaleiros de Ouro que são designados para uma missão especial que os impede de vir, razão dada por Mu, supostamente para reparar as armaduras, e Doku que enviam cartas de desculpas. Ninguém tem o direito de entrar na Sala Dourada, exceto o Grande Mestre e os Cavaleiros de Ouro, e talvez Athena, sendo qualquer invasor desse local condenado à morte. Este conceito só é utilizado em episódios de onde ficamos sabendo que um cruzo-sonagem foi realizado na noite da fuga de Aiolos do Santuário, em 1973. O segundo ocorre em 1979 quando o Grande Mestre quer avisar os Cavaleiros de Ouro do retorno dos Titãs. O Relógio do Fogo é uma torre de 4 faces que pode ser vista de qualquer lugar do santuário. Em cada face, existem 12 espaços onde chamas se acendem, cada espaço representa um signo do zodíaco. Uma chama leva 1 hora para se apagar, portanto, todas as chamas se apagam em 12 horas. O relógio de fogo funciona por conta própria e só acende quando o santuário está sendo invadido. Existe um mecanismo bastante semelhante ao relógio de fogo na Torre de Babel em Ômega, chamado Anel do Tempo. A morada, ainda perto da entrada do santuário, está localizada nas partes mais afastadas algumas casas que servem de morada para os Cavaleiros de Prata, Bronze e aspirantes a Cavaleiro. Cássio foi enterrado pelo Cavaleiro de Leão próximo à casa da Amazona Shaina. Durante a série podemos ter o deslumbre da casa de Marin onde vive com seu pupilo Seiya, e a casa de Shaina onde vive com seu pupilo Cassius. Provavelmente depois de um certo período de treinamento no santuário, os pupilos recebem uma casa individual para si. Campo de treinamento. Continuando a estrada chegamos no campo de treinamento. Esse local é utilizado exclusivamente para treinamento de soldados e novos aspirantes a cavaleiros. Aqui durante a série conseguimos ver Aiolia de Leão, Shaina e o próprio Seiya, quando ainda eram aspirantes a cavaleiros. A Floresta Sagrada, a floresta do santuário criada na era mitológica pelo milagre da estátua de Atena, parte dessa floresta também é utilizada para o treinamento dos aspirantes. A Fonte de Atena, dentro da Floresta Sagrada está a Fonte de Atena, trata-se de um pequeno templo no meio de um bosque. Segundo Mu, nos tempos mitológicos os cavaleiros que estavam à beira da morte eram levados para esse templo para que tivessem uma morte tranquila. Um dia, a estátua de Atena verteu uma lágrima que caiu no chão, e um denso bosque se formou no local. Milagrosamente, os cavaleiros que ali estavam foram curados. Desde então, o local passou a ser utilizado como uma espécie de hospital para cavaleiros feridos. A Floresta Perdida é uma extensão da Floresta Sagrada. Nessa parte da floresta estão as ruínas da Primeira Guerra Santa contra Hades, onde o cavaleiro Rodório feriu pela primeira vez o corpo verdadeiro de Hades. O antigo campo de batalha é uma área do santuário destruída na Primeira Guerra Santa contra Hades na era mitológica. Aqui se encontra um frasco com o sangue de Hades. No século XX, logo depois que Seiya saiu do santuário, Thanatos tentou recuperar o sangue, porém foi impedido pela alma de Rodório. Logo depois, graças à intervenção de Pandora que estava infiltrada no santuário e do surgimento de Hypnos, eles conseguem o sangue com a intenção de reviver Hades. O Templo da Floresta, esse templo destruído na Primeira Guerra contra Hades está entre o antigo campo de batalha e a Floresta Perdida. Aqui é o local onde Rodório morreu e onde sua alma permanece em guarda até os dias atuais. O Campo de Flores Douradas.
O campo de flores fica perto da floresta de Atena, é um local com muitas flores douradas, é frequentado por Eurídice e Orfeu, que tocava sua harpa para sua amada, porém logo depois de Hipnos conseguir o sangue de Hades. Esse local foi atacado por diversas cobras do submundo. Orfeu tentou defender Eurídice, porém enquanto lutava com a serpente rei, ela morreu com a picada de uma das cobras. A Arena dos Espíritos. A Arena dos Espíritos ou Arena dos Fantasmas, é neste local onde foram decapitados por ordem da própria deusa Atena, todos os guerreiros inimigos capturados durante as sangrentas batalhas contra o deus Ares. No entanto, disse que seus espíritos ainda assombram este local apesar dos selos de Atena. Devido a esta lenda, este local encontra-se abandonado. Só frequentado por gente como defteiros, até alguns cavaleiros têm medo de chegar perto desse lugar. A Zona Amaldiçoada é um lugar além do cemitério amaldiçoado onde encontra-se o Poço do Tártaro. Por ordem da própria deusa Atena, todos os cavaleiros e até mesmo o grande mestre estão proibidos de acessá-lo. Este é o lugar que durante a era mitológica Atena aprisionou Asclepio de Ofilcos. Esse mesmo poço serve como um elevador entre o Tártaro, o Hades e o mundo dos humanos. Foi através desse poço que Orfeu de Lira desceu ao Hades para tentar salvar sua amada, após enfrentar um exército de soldados esqueletos e o próprio cão Cérbero que havia acabado de entrar no santuário através do poço. O Templo do Titã é o templo que pertenceu ao Titã Prometeu na Era do Mito. No interior do templo está o poderoso martelo de Prometeu e o fogo primordial que foi roubado por Pandora. Vale da Montanha Selvagem. Aqui é o local onde Aldebaran, Shaka e Aiolia se encontram para ir ao Templo da Montanha para impedir Pandora, que já tinha conseguido o sangue de Hades e o fogo primordial na intenção de reviver Hades. Montanha Selvagem. Aqui tem um templo onde está selada a armadura de Hades. Pandora, Hipnos e Thanatos pretendem utilizar o sangue de Hades e o fogo primordial para reviver o deus. Junto com eles está a tropa de Cáfica, o espectro de Arlequim mortal. Porém Shaka, Aldebaran e Aiolia utilizam a exclamação de Atena para conter Hipnos e Thanatos, assim conseguindo usar o martelo de Prometeu para destruir a armadura de Hades, fazendo todo o exército de Hades que estava atacando o santuário recuar. O Monte da Dignidade. Passando pela floresta de Atena chegamos ao Monte da Dignidade, onde está a morada do Sol, o templo do deus Abel. É um lugar sagrado e proibido dentro do santuário. Além disso existem inúmeras ruínas de templos rodeando a morada do Sol, onde reside o deus Abel. Tais templos representam os inúmeros planetas que ficam ao redor do Sol. O Grande Coliseu. Voltando para o campo de treinamento encontraremos o caminho para o Coliseu. Em anexo ao Grande Coliseu tem uma arena de treinamento, destinada a quem está em um nível intermediário de habilidades. Quando Saga assumiu o controle do santuário, essa arena de treinamento se transforma em uma zona de horror, onde só os fortes saíam vivos. Já o Coliseu serve para treinamento dos futuros guerreiros, e também o local onde o Grande Mestre concede as armaduras aos graduados de prata e ouro. No subsolo do Coliseu existe uma masmorra onde se prende todos que são considerados inimigos do santuário. O Coliseu possui uma escadaria exclusiva que leva diretamente ao templo do Grande Mestre. Somente pessoas autorizadas têm acesso a essa passagem. A prisão fica logo abaixo do Coliseu, anexo às masmorra, destinada a crimes menores, como os de fugitivos e rebeldes. Suas grades foram capazes de resistir ao golpe do Cavaleiro de Pégasus Tema. A Grande Biblioteca. Perto do Coliseu, está o complexo cultural do santuário, lá está localizado a Grande Biblioteca. Na novela Gigantomachia é revelado que o santuário possui uma grande biblioteca onde todas as informações sobre as guerras que os cavaleiros travaram no passado são armazenadas. Além de Atena e do Grande Mestre, apenas alguns funcionários como Nicole, Yuli e Cleo têm permissão para escrever e consultar esses livros. Nos livros, costuma-se relatar tudo o que acontece referente ao santuário. A Vila de Atena. Ainda no complexo cultural, encontramos a Vila de Atena. Um complexo de construções antigas que são descritas como Vila de Atena, local onde os cavaleiros são proibidos de acessar. Neste local Atena pode estudar os movimentos dos corpos celestes e meditar sobre a Guerra Santa. A Câmara das Armaduras.
Provavelmente a Câmara das Armaduras Manchadas também se encontre no complexo cultural. Em The Lost Canvas é apresentado que todas as armaduras sujas ou manchadas são armazenadas junto com suas caixas de Pandora em uma antiga câmara onde, graças aos selos escritos com o nome da deusa Atena, elas são mantidas seladas, ou seja, todas as armaduras que foram corrompidas de alguma forma por algum deus é selada até encontrar uma forma de recuperá-la. O cemitério, um pouco abaixo do complexo cultural, está localizado o cemitério. Este cemitério trata-se de um terreno à beira de um imenso desfiladeiro repleto de tumbas de cavaleiros que morreram a serviço de Atena. Os túmulos do local não possuem caráter luxuoso, demarcados apenas por uma lápide de pedra onde já está talhado o nome do cavaleiro, em alguns casos, sua patente e sua constelação. Somente os cavaleiros de Atena podem ser sepultados neste local, os soldados e outros membros do santuário são levados para outro local. A capela mortuária. Esse local serve para manter os cadáveres dos cavaleiros no período de homenagens, onde todos os membros do santuário e até da vila de Rodório podem visitar e prestar suas condolências antes dos corpos serem sepultados no cemitério. O cemitério proibido. Aqui está a tumba de Aiolos. Para disfarçar a morte de Aiolos, é estabelecido pelo santuário um cemitério fechado ao público e, ao contrário do que parece, não estão presentes os restos mortais do falecido. O túmulo erguido em torno de um falso crime. Localizado em uma colina murada e longe das pessoas no centro da cidade santuário. Em episódio G, o pavilhão é apresentado durante o pesadelo de Aiolia trazendo de volta seu passado. São encontrados dentro da câmara mortuária a armadura de Sagitário, bem como o suposto corpo de Aiolos escondido sob um lençol branco. O local é vigiado por numerosos soldados. Todos, incluídos cavaleiros, estão proibidos de entrar no recinto. Apesar disso, Aiolia decide entrar à força. Após entrar à força, o jovem cavaleiro lamenta a morte do irmão. Shura, que está escondido na sala, observa a cena e posteriormente revela a Aiolia que tudo aquilo nada mais é do que um crime disfarçado de mentiras. Nenhum corpo está presente sob o lençol, e a armadura de Sagitário é uma falsificação. A colina. Longe das multidões ergue-se uma colina decorada com um jarro funerário que representa simbolicamente Aiolos. Galan vai até lá prestar homenagem ao falecido cujo corpo não foi encontrado. Ele coloca ali flores e uma garrafa de vinho e lembra a presença do capacete da armadura de leão colocado no vaso por Aiolia. Pouco depois, durante o confronto contra o gigante Coeus, o capacete do leão se junta ao seu dono Aiolia e a jarra é quebrada pela violência do chamado do capacete. Durante o desenlace, Cronos, derrotado, impressionado com a determinação do Cavaleiro de Ouro de Leão, envia Aiolia de volta à Terra junto com um novo jarro de seu irmão. O Cabo Sunion, no extremo oeste do complexo cultural, encontra-se o Cabo Sunion, é uma península que fica localizada a 65 quilômetros da cidade de Atenas, na Grécia. É lá que se encontram as célebres ruínas do que um dia foi o templo de Poseidon, e lá é onde fica a entrada, que acabou sendo desgastada pelo tempo. Nos tempos mitológicos, a Cela de Pedra, uma prisão cavada no despenhadeiro do Cabo, era o local onde Atena punia os inimigos capturados durante os combates divinos. A força dos homens era incapaz de romper suas paredes. É descrito que há muito tempo foi desativada, dado que Atena escondeu na Guerra Santa passada contra Poseidon, seu tridente, confinando-o no interior da prisão e selando. Ela foi ativada novamente depois de séculos por Saga de Gêmeos quando este detectou imensa maldade em seu irmão gêmeo Cânon, prendendo-o no rochedo como forma de limpar seus pecados, esperando que um dia os deuses o perdoassem. A prisão de Urano. Localizado nas montanhas, Galan já foi preso nesta prisão isolada enquanto aguardava sentença por roubar o sangue de Atena para salvar sua mãe de morrer, porém seus esforços foram em vão. Após conversar com o jovem Aiolia que veio procurá-lo para ouvi-lo e entender os motivos de sua prisão, o espírito de Aiolos apareceu e pediu ao amigo que recebesse o castigo durante uma briga contra Aiolia. No dia seguinte, após um violento confronto na arena, Galan foi finalmente poupado pelo santuário, mas perdeu um olho e o braço direito. Mais tarde, ele se tornou servo de Aiolia. Essa prisão é provavelmente destinada a deuses e seres divinos capturados por Atena. Star Hill. No extremo noroeste está localizado Star Hill,
ou Monte das Estrelas, está localizado em um conjunto de colinas, sendo essa uma colina muito alta e de difícil acesso. No topo há uma construção semelhante a um templo. Há 13 anos, Saga de Gêmeos invadiu Star Hill e assassinou o grande mestre, Xion de Ares, por não ter sido escolhido para ocupar o próximo posto de grande mestre do santuário. Em Lost Canvas, Sage de Câncer, o então grande mestre, é o que tem acesso a este lugar restrito. Lá Aspros de Gêmeos invade Star Hill, sob os protestos de seu irmão Defteros, tendo acesso a informações como a história do santuário, os relatórios das observações das estrelas, o segredo do sangue de Atena, e a técnica selada, Satã Imperial. Já em Next Dimension, Atena revela a Shun que o monte também é um lugar para se ir ao Monte Olimpo. Eles então o usam como portal para ir ao templo de Ártemis, pois Atena queria pedir ajuda à sua irmã para retirar a maldição da espada de Hades do corpo de Ceia. No episódio G, Saga vai a Star Hill e conhece o deus Pontus que veio o consultar, já que o usurpador tinha as faculdades de leitura das estrelas tão semelhantes às do grande mestre Xion. Ele vê um futuro marcado por um mau presságio, pela morte ou mesmo pela chegada de um deus muito poderoso. O anfiteatro. Voltando à entrada do santuário, encontramos perto da entrada das 12 casas o anfiteatro, local que também serve para treinamento e para fazer comunicados aos membros do santuário. Esse é o local onde o jato levando Saori pousou. Aqui também é o local onde o grande mestre concede aos cavaleiros de bronze suas armaduras, assim como aconteceu com Ceia. Para finalizar essa primeira parte do santuário, vamos colocar as observações de nossa equipe. Como podemos ver, o santuário de Atena tem passagens para diversos lugares, como o submundo e mundo lunar. Também verificamos que existe diversos templos de outros deuses anexados ao santuário de Atena. Isso indica que na era do mito tinha uma certa paz entre os deuses e humanos. A barreira da deusa Atena cobre apenas o centro do santuário, ou seja, a parte das 12 casas, o salão do grande mestre e a estátua de Atena. As outras barreiras que são mais fracas são colocadas pelo grande mestre. Se observar direito, o santuário em seu todo é como um país, com suas fronteiras e toda uma estrutura e hierarquia governamental. Exemplo, a cidade-santuário tem seus próprios ministros e prefeito, assim como a vila de Rodório. Assim só chega ao grande mestre assuntos de extrema importância. Isso faz muita lógica, já que o grande mestre tem funções muito maior do que a de administrador dentro do santuário. Os moradores da cidade-santuário são como uma tribo que vive naquele local desde o surgimento do santuário. Mesmo tendo estrangeiro em seu meio, eles mantêm rígidos costumes culturais. Em breve vamos trazer a parte 2 desse vídeo que vai falar sobre o centro do santuário, incluindo as 12 casas.